De acordo com pesquisadores da Hungria, cães conseguem entender como os humanos se sentem. Depois de treinarem os animais para ficarem quietos durante os exames, uma equipe da Academia de Ciências do país conseguiu realizar experimentos realistas, comparando o cérebro de caninos com o de pessoas. Eles descobriram evidências de que cães são mais sensíveis ao que os donos sentem do que a gente pensava. Que os cães são os melhores amigos do homem, isso todo mundo já sabe. Mas agora existe uma razão para o ditado. Pelo menos é o que dizem cientistas veterinários da Hungria. Os cérebros dos animais conseguem processar sons emotivos, assim como o nosso. As descobertas são o resultado de experimentos neurológicos que compararam o cérebro de cachorros com o de humanos. Attilan Dix, da Universidade de Elche, diz que a pesquisa inicia um novo estágio no processo para entender a relação entre pessoas e animais. Nós já sabemos faz tempo que cães e pessoas têm um ambiente social similar, mas agora nossos resultados mostram que ambos também têm mecanismos cerebrais parecidos quando se trata da forma como as informações são processadas no dia a dia. Mas as descobertas não vieram facilmente. A doutora Marta Gatti, especialista em comportamento animal, ajudou a treinar 11 cachorros a permanecerem imóveis nas máquinas de ressonância magnética enquanto eram feitos exames para analisar as atividades cerebrais. A especialista diz que a paciência é essencial. Antes eles não ficavam quietos, agora sim. E a perseverança valeu a pena. Testes anteriores não foram tão bem sucedidos porque os animais podiam se mexer durante o exame. Mas dessa vez, depois de testar 200 sons diferentes, tanto nos cães como em humanos, a equipe encontrou uma semelhança impressionante no jeito que os dois processam sons emotivos como choro e gemido. Andix diz que os resultados são extraordinários. Esse é o primeiro estudo que compara o cérebro humano com o de um cachorro em um experimento neurológico. A equipe espera que a realização de saber que os melhores amigos do homem conseguem entender as emoções humanas melhore a relação entre eles. Muito interessante, não é mesmo? Uma roupa que é capaz de devolver os movimentos naturais do corpo para quem acidentalmente ou não tenha-os perdido. Veja essa e outras inovações da ciência a partir de agora. Errol Samuels está andando pela primeira vez em 2 anos. Ele é paraplégico, vítima de um desabamento que o deixou com sequelas na coluna vertebral. Ele pensou que nunca mais voltaria a andar, mas agora, com a ajuda de um robô, ele consegue. Eu me sinto um pouco como Robocop, brinca ele. Então é sempre bom levantar e andar. A roupa foi customizada para se ajustar ao corpo de Errol. Ele controla os movimentos com um aparelho ligado ao punho, que envia os comandos ao computador que fica em suas costas. Dr. Alan Kozlowski, um especialista em reabilitação no Hospital Monte Sinai, em Nova York, diz que o equipamento vai em breve oferecer às vítimas de paralisia uma melhor qualidade de vida. Com a evolução da tecnologia, eu posso ver essa roupa se tornando um substituto para a cadeira de rodas, ou talvez que os dois sejam integrados, mas quando a pessoa levantar, possa deixar a cadeira para trás, diz ele. Mas Errol Samuels garante que andar de novo requer determinação e prática. Ele já usou o Real Walk 12 vezes e diz que cada dia fica um pouco mais fácil de chegar no objetivo. Para o doutor, com o tempo, a necessidade de assistência diminui até chegar a um mínimo possível. Errol afirma que está tendo progresso. Os médicos esperam que a roupa seja aprovada para uso doméstico nos Estados Unidos em breve. E em julho será lançado ao espaço o primeiro nanosatélite brasileiro. O projeto é da Agência Espacial Brasileira em parceria com 7 universidades do Brasil, além de centros de pesquisa e cientistas da Espanha e dos Estados Unidos. Desde 1957, quando a União Soviética abriu a corrida espacial, o Brasil colocou apenas 2 satélites em órbita. Agora se prepara para enviar 4 satélites pequenos, um em julho e outro em setembro.
A Agência Espacial Brasileira está construindo o primeiro nanosatélite do país. Em julho, será colocado em órbita por um foguete russo. Isso porque o Brasil ainda não tem um lançador de foguetes. O objetivo da agência é despertar o interesse dos estudantes pela área espacial e formar novos profissionais. Em um futuro muito próximo, vários jovens que já estão envolvidos nesse projeto, eles podem se envolver em criar alguma pequena empresa para fornecer componentes ou para desenvolver alguma estrutura ou algum subsistema e assim tornar o próprio mercado interno um mercado mais ativo e também a cultura aeroespacial um pouco mais comum dentro da sociedade. Quem nunca olhou para o céu com curiosidade? Ou ao contrário, imaginou ver a Terra do espaço? Essa é a função dos satélites, monitorar o planeta. E cada um é equipado com sensores de coleta de dados e comunicação de acordo com a sua missão. Os nanosatélites brasileiros vão enviar informações por meio de ondas de rádio. Ela é a estrutura do nosso satélite. Isso é do tamanho real que vai voar. Aqui dentro, a gente vai botar várias placas eletrônicas, cada uma responsável por umas funções, como, por exemplo, a energia, tem um computador também, tem rádios e, mais importante, tem os experimentos. O projeto trabalha com os nanosatélites porque eles são mais fáceis de lançar ao espaço e custam menos. O tempo de vida útil é, em média, 2 anos. Tem função de tirar fotografias, coletar dados meteorológicos, medir a extensão do desmatamento, além de testar outras experiências científicas. Em setembro deste ano, mais 3 nanosatélites brasileiros serão colocados em órbita. Ao todo, em torno de 50 nanosatélites orbitam no espaço. Já os satélites artificiais têm finalidades militares, com estratégias de segurança, e proporciona avanços nas telecomunicações. O Brasil não tem satélites de comunicação. Tem apenas 2 satélites em operação no espaço. Eles têm expectativa de vida útil de 5 anos, mas os 2 estão funcionando há 21. Todo o desenvolvimento do país depende muito de dados de satélites, né? Não só os dados meteorológicos, mas dados mesmos territoriais, na questão da comunicação, né? Nós estamos vendo agora como é importante o país ter o seu próprio satélite geoestacionário, né? Até para a segurança das comunicações, principalmente as comunicações governamentais. Por ano, são lançados, em média, 12 satélites, segundo a Agência Espacial Brasileira. Com o envio de satélites e nanosatélites, surge o problema do lixo espacial. Quando se esgota a vida útil de um satélite, normalmente ele é atraído para a Terra, mas alguns pedaços são direcionados para órbitas mais altas e ficam vagando, contribuindo para formar o lixo no espaço. Para os especialistas, é necessário um investimento maior e contínuo na área espacial. Cientistas do Ceará criaram a primeira cabra clonada e transgênica da América Latina. Gluga, como ela é chamada pelos pesquisadores, vai produzir leite com uma proteína que pode curar a síndrome de Gaucher, uma doença rara de origem genética. Os pacientes apresentam dificuldade de digestão. A primeira cabra clonada e transgênica da América Latina foi criada no Ceará pelos pesquisadores Marcelo Bertolini e Luciana Bertolini. Gluca, como foi batizada, possui uma modificação genética que deverá fazer com que ela produza em seu leite uma proteína humana. A gluca ela vai produzir no leite a proteína glucocerebrosidase, que é utilizada no tratamento dos pacientes que apresentam uma síndrome, a síndrome de Gaucher. Essas pessoas, elas já nascem assim, então é uma doença rara e transmitida geneticamente. Ela passa, então, de pai para filho. E se não tratada, a criança pode morrer ainda na infância. Apenas 600 pessoas em todo o país possuem a doença. Porém, o tratamento é extremamente custoso para o sistema público, que importa os medicamentos produzidos in vitro. No mundo, apenas 2 empresas comercializam os medicamentos. A clonagem transgênica vem como uma ferramenta importante para diminuir os gastos do Ministério da Saúde. Com pouco mais de 3 semanas de vida, a cabra Gluca não apresentou, por enquanto, nenhum problema de saúde. Superativa, ela já virou xodó dos pesquisadores.
pesquisadores que dentro de 4 meses irão induzir a lactação para confirmar se o leite da cabra apresenta a proteína humana. Se provado que funciona, se o animal expressar quantidades de proteínas suficientes e funcionais, pode vir a ser uma alternativa para a economia, para o tratamento de pacientes com essa doença de Gaucher no Brasil, que é uma das doenças mais caras para doenças raras no país. Os pesquisadores já produziram o segundo clone de caprino transgênico, que deve nascer em julho. Nosso intuito, com certeza, é clonar mais animais para diferentes medicamentos. Então, a Gluca foi o nosso primeiro animal nascido por essa tecnologia, que é a produção de transgênicos pela clonagem animal. Uma tecnologia que retira o sal concentrado em águas subterrâneas do semiárido brasileiro está mudando a vida de famílias que não tinham acesso à água potável. Esta semana foram inaugurados 24 sistemas de dessalinização em zonas rurais do interior de Alagoas. O programa, que inclui também a produção de pescado, será estendido para todo o Nordeste. Irani busca 2 vezes por semana água potável do sistema de dessalinização instalado há 2 anos na comunidade de Timbaúba, no município de Cacimbinhas, em Alagoas. Ela lembra de como era a vida antes da água doce chegar. Porque de primeira a dificuldade era grande, né? Porque eu lembro que há 20, 30 anos atrás a gente tinha dificuldade para buscar água, né? Sem ter aonde, saía com baldinho, procurando nas barragens, água de chão, e nós chegávamos em casa, bebia, dava para as crianças. E hoje não. Hoje a gente tem água perto de casa e água boa. Nós aplicamos a metodologia do programa em 150 comunidades até o momento, né? Nos 9 estados, né? 8 estados do Nordeste, mais Minas Gerais. Agora, a partir da inclusão do programa no Plano Brasil Sem Miséria, nós vamos entrar em escala com o compromisso de atender em torno de 1.200 comunidades. Não é em todo o sistema, toda a comunidade, a gente vai poder agregar um sistema produtivo como esse, porque nós temos o limitador da vazão dos poços. A grande maioria dos poços tem em torno de 1.000 litros hora e, portanto, a prioridade é o acesso à população da água potável. A água retirada dos poços passa por esse sistema de dessalinização. Depois de separada a água potável, o que sobra é despejado nesses tanques, construídos para a criação de tilápias. O resíduo dos reservatórios, rico em matéria orgânica, é aproveitado para a irrigação da ervaçal, usada na produção de feno, para alimentar os ovinos e caprinos da região. Primeiro, você desenvolve a comunidade, você cria condições para que ela possa ser independente do ponto de vista de recursos e de água. Você faz inclusão social, você qualifica e o que é mais fascinante que eu acho do projeto é que tudo é pactuado com a comunidade. Lâmpadas queimadas que normalmente vão direto para o lixo, não é mesmo? Mas hoje você vai aprender a dar o destino mais adequado para elas no quadro O que você faz com? O que você faz com as lâmpadas fluorescentes queimadas? Uma lâmpada fluorescente contém, em média, entre 8 e 18 miligramas de mercúrio. No Brasil, 100% das lâmpadas fluorescentes compactas são importadas. Somando as lâmpadas tubulares, são comercializadas todo ano quase 300 milhões de lâmpadas que contêm mercúrio. Onde vai parar tudo isso? Tudo vai parar na parte mais baixa da paisagem. A gravidade leva a água a arrasta, né? Então a gente tem na parte mais baixa os rios e, em última análise, o mar. A água que nós bebemos vem daí, né? A água evapora, mas o metal pesado, tudo que for parar na água, vai ficar lá, né? Aumentando a quantidade de concentração de substâncias tóxicas. Então, contamina além da cadeia alimentar, né? Risco de peixes, por exemplo, que a gente pode consumir, ou a própria água, porque quando uma estação de tratamento de água capta a água,
Nós não temos detector, por exemplo, de metais pesados, a gente faz cloragem, fluoretação, né? Análise de coliformes, né? Daqueles micro-organismos que podem ser tóxicos, mas a análise de metal pesado, por exemplo, não é feita em água. Então, a quantidade que está contaminando, nós não temos essa informação, né? Tem uma hélice, no qual a gente produz a lâmpada, ela tritura a lâmpada e tem um aspirador que succiona a lâmpada, passando pelo elemento filtrante, que retém a partícula de vidro, posteriormente o pó fosfórico e, por último, o vapor de mercúrio. O vidro ele pode ser usado em diversos fins na indústria, assim como os seus filamentos, o alumínio, o latão, vai para a reciclagem convencional, sendo somente o mercúrio, que é um resíduo classe 1, que precisa de um beneficiamento especial, que é feito no estado de São Paulo. Lâmpadas fluorescentes devem ser manuseadas com muito cuidado. Nunca faça peças de artesanato nem brincadeiras. As lâmpadas podem quebrar e espalhar mercúrio pelo ambiente. Se isso acontecer, primeiro retire crianças e animais do local. Depois, abra as janelas para ventilar o ambiente. Só então faça a limpeza. Use máscara e luvas. Recolha os cacos com a ajuda de um pano velho umedecido e jogue tudo num saco plástico resistente, de preferência com o resíduo identificado. As lâmpadas fluorescentes que não estão quebradas não devem ser jogadas no lixo comum. A melhor destinação para elas é a reciclagem. Hoje, apenas 5% são descartadas corretamente. Procure postos de coleta na sua cidade. Na lâmpada tem lá um serviço de atendimento ao consumidor, não tem um saque? Tem um 0800. Vamos começar, por que não começarmos a ligar para eles, ou mandar e-mail? E aí, senhor fabricante, o que eu faço com essa lâmpada? Porque o ônus está sendo transferido para mim. E eu quero transferir para o governo, para os catadores, etc. Então, é uma cadeia de responsabilidade que, em algum lugar, ela tem que ser tomada. Então, eu, consumidor, tenho que saber. Quando a gente adquire um produto, eu me torno responsável por ele. Eu me torno responsável pelo resíduo até o fim da sua vida. O que você faz? Reduza, reutilize, recicle. Pratique o descarte responsável. E a seguir pegamos uma carona na viagem da animada família Goldschmidt a San Andrés, na continuação pelas terras colombianas. É daqui a pouco, não saia daí.